Tem livro bolando na mesa, terceira temporada. Bem-vindo à terceira temporada do Tem Livro Bolando na Mesa. Eu sou Fernanda Fontoura, cantora, ativista, psicóloga, psicodramatista, docente, mulher cis, bissexual, mãe de 2 filhos, viva no amor e exercendo o amor, a liberdade e a artesania dos afetos. Esse é o projeto Tem Livro Bolando na Mesa do Espiral Criativo, que está em sua terceira temporada. Tem Livro Bolando na Mesa é para ler ouvindo e ouvir lendo textos que incidem na descolonização, que confrontam a branquitude, rasgam a colonialidade e abrem frestas para o despertar de antigos novos mundos. A pesquisa de textos recorre a pessoas intelectuais pretas, indígenas, LGBTQIA+. Os áudios da primeira temporada, em 2020, leram Grada Quilomba e Geni Nunes. Na segunda temporada, em 2021, apresentaram Luiz Rufino. E agora, na terceira temporada, lemos Renato Nogueira. Os áudios e vídeos são disponibilizados em todas as plataformas digitais e no canal do Espiral Criativo no YouTube. Mulheres e deusas, como as divindades e os mitos femininos formaram a mulher atual. Renato Nogueira, editora HarperCollins, Rio de Janeiro, 2018. Capítulo 1. Alguns mitos gregos. As duas faces da beleza. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem para os seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Mulheres de Atenas, Chico Buarque e Augusto Boal. A canção de Chico Buarque fala de patriarcado, do poder dos homens sobre as mulheres, de uma estrutura social baseada em uma série de pressupostos que naturalizam a superioridade dos homens e seu protagonismo no comando do mundo. Nós, homens e mulheres do mundo contemporâneo, herdamos da Grécia Antiga uma estrutura de organização social regida pelo poder patriarcal. Não é uma questão do indivíduo, mas de uma estrutura social e cultural fundamentada em valores comuns e nascida das cidades-estado gregas. Além da língua, essas cidades compartilhavam, de maneira geral, os mesmos valores culturais. Ao mesmo tempo em que a então dita superioridade masculina era enaltecida, a mulher era subestimada, ficando em uma posição subalterna. Expressões como chefe de família e dona de casa são exemplos do universo patriarcal que herdamos. Aos homens era dado o espaço público, às mulheres o domínio do lar. Paradoxalmente, no berço da democracia e da cultura ocidental, as mulheres, os estrangeiros e os escravos eram proibidos de votar. Mas nada disso impediu que as gregas deixassem fortes marcas para gerações futuras, trazendo para nós, ocidentais, temas que, por muitos anos, permeiam o cotidiano feminino, como as vantagens e os perigos da beleza, a rivalidade entre mulheres, o casamento e a infidelidade. Segundo a teogonia atribuída a Hesíodo, poeta grego que viveu durante o século 8 a.C., tudo começou com o caos, que deu origem a Nix, a noite, Érebo, a escuridão, Gaia, a terra, Tártaro, o abismo, e Eros, o amor. Gaia gerou sozinha Urano, o céu, Ponto, o mar, e as Órias, as montanhas. De Urano e Gaia nasceram deusas e deuses, além dos titãs. Urano, com ciúme de Gaia e receio de perder o trono, aprisionou filhas e filhos no Tártaro, entendido tanto como filho de Caos como uma região de Gaia, seu próprio ventre mais íntimo e profundo. O pavor e o medo tomavam Urano, mas Gaia, cansada de carregar os titãs em seu ventre, ouviu um plano do seu filho Cronos, que preparou uma foice dentada para subjugar Urano. Cronos cortou a genitália do pai. A castração fez jorrar um mar de sangue, donde nasceram 3 divindades, Alecto, Tisífone, Megera. Mais tarde, punidoras dos mortais, se tornaram, por assim dizer, representantes do ódio, da vingança e da discórdia.
Urano disse que um dia o mesmo ocorreria com Cronos. Daí, amedrontado, Cronos aprisionou seus irmãos e suas irmãs. Entre elas estava Reia, com quem se casou. O casal teve Hestia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon. Cronos engolia filhas e filhos. Mas por ocasião do sexto nascimento, Reia escapou para dar à luz Zeus. Gaia cuidou de Zeus até que ele se tornou apto a destronar o pai e libertar as outras divindades. Zeus começou dando secretamente uma poção para o pai vomitar suas irmãs e seus irmãos. Hestia foi a última a ser libertada, afinal, tinha sido a primeira a ser engolida. Por isso é conhecida como a divindade mais jovem e mais velha do Olimpo. A primeira a nascer, mas, no segundo parto, foi a última a vir à luz. Depois disso, Zeus se tornou o novo senhor do cosmos. Essas personagens, consolidadas em narrativas míticas já a partir de 600 a.C., integravam o imaginário cultural grego e foram registradas principalmente por Homero e Hesíodo. Ciúme, a guerra entre as mulheres. O mito que traz Hera como oponente de Ío reúne uma série de elementos que merecem atenção. Primeiro, Hera representa nitidamente a esposa. Ío, a amante, é sua rival nessa trama em torno de uma traição de Zeus. Em nenhum momento encontramos alguma menção de Hera a confrontar o esposo, exigindo dele a fidelidade esperada. Ela prefere a retaliação por outra via, vigiar a amante. Curiosamente, no mito, Zeus e Hera integram o panteão dos deuses, enquanto Ío é uma mortal. Essa perspectiva oferece uma informação básica: o casamento é sagrado. A amante é digna de um julgamento que pode sentenciá-la à morte, ainda que a morte aqui seja um funeral simbólico que lhe retira a dignidade de um casamento futuro. Num determinado momento do mito, diante da aproximação de Hera do lugar em que Ío vivia, Zeus transforma Ío numa vaca, para que a esposa não encontre sua amante e confirme as evidências já conhecidas. Zeus converte Ío em uma mulher sempre que a esposa Hera está distante. Mas quando esta se aproxima da amante, ele a transforma em uma vaca, para que a conversa entre as duas seja impossível. A animalização da amante de Zeus é a maneira pela qual ela perde os direitos a um relacionamento afetivo socialmente reconhecido. Por isso, não é de estranhar que Hera arranje artimanhas para vigiá-la de modo ininterrupto, impedindo que a mulher retome a forma humana. Na trama, Hera coloca seu fiel servo, o gigante Argos, como vigia de Ío. Os 100 olhos do gigante são a publicização da condição de Ío. É como se pudéssemos dizer: toda a população agora sabe quem é essa mulher. Ela não passa de uma amante que se intromete em um relacionamento sagrado. E contra Zeus? Nenhuma arma é levantada. Todo o arsenal de Hera concentra-se em manter Ío zoomorfizada, fazendo todo o possível para que a jovem mortal permaneça um animal. O pavão, já mencionado, remete-nos aos olhos públicos, sempre em alerta para identificarem a infidelidade conjugal. Ao menor sinal de aproximação de Zeus, a esposa será comunicada para tomar as devidas providências. A posição da amante é penalizada, enquanto o marido que mantém um caso extraconjugal não se torna alvo da vergonha pública. O mito mostra que o maior receio de Zeus é que Hera confirme sua suspeita. O marido não quer que seu casamento chegue ao fim. Por isso, ele opta por se afastar da amante, deixando-a eternamente transformada em uma vaca. Não à toa, diversos xingamentos sexistas imputam nomes de animais às mulheres. Além de vaca, há também menções agressivas como cadela, piranha e galinha. Não estamos afirmando que a origem da animalização da mulher é exclusividade da cultura do patriarcado grego, mas, sem dúvida,
alguns mitos do mundo heleno reafirmam a ideia da animalização feminina. Atena, Afrodite, Hera, beleza e rivalidade femininas. A rivalidade feminina é uma situação recorrente nos mitos gregos, em que deusas imortais são retratadas como rivais no amor, na beleza, em casa. A história do casamento de Peleu, rei da Tessália, com Tétis, filha de Urano e Gaia, é um dos maiores exemplos disso. Todas as divindades foram convidadas para a festa, organizada pelos noivos. A única exceção foi Eris, deusa da discórdia. Diante disso, Eris decidiu se vingar e arremessou um porno de ouro entre Hera, Afrodite e Atena, que conversavam em um jardim. Na maçã dourada estava escrito: "Este porno de ouro é para a mais bela." Aos pés das três deusas, a maçã foi observada com uma certeza comum. Hera, deusa da maternidade, pensava que a maçã lhe pertencia. O mesmo pensamento estava na mente de Afrodite, deusa do amor e da beleza. E Atena, deusa da sabedoria e da guerra, supunha também isso. A discórdia estava instaurada. Cada uma se julgava a dona natural do porno de ouro. Como uma discordava da outra, decidiram que seria necessário um julgamento externo. O juiz escolhido foi Zeus, marido de Hera, pai de Afrodite e de Atena. Diante da dificuldade de ter de escolher entre a esposa e uma das duas filhas, ele preferiu passar a responsabilidade para o príncipe Paris, de Troia. Sem poder recusar o dever, Paris foi obrigado a decidir quem seria a mais bela entre Hera, Afrodite e Atena. Diante de um tribunal presidido por um mortal, cada uma decidiu exibir sorrisos e fazer uma defesa. Hera deu início ao seu discurso. Paris, jovem príncipe de Troia, vê minha beleza e ao lado a generosidade que de bom grado lhe remeto. Eu sei que teu coração, tornado pelo meu brilho, vai curvar-se diante de mim. Mas mesmo que desejes fazê-lo de bom grado e nada peças em troca, quero dar-te um presente, a glória de governar. Eu estarei ao teu lado, inspirando em ti a capacidade de governar soberanamente sobre todos os povos da terra, para que te convertas no dono do reino que os olhos não alcançam. Neste momento, Atena a interrompeu. A deusa da guerra disse com empenho que a sabedoria da arte de guerrear estaria completamente sob o comando de Paris, se ele a escolhesse. Ao gesto mais tímido de tua voz, os exércitos mais poderosos de prontidão marcharão para conquistar outros povos, proteger os teus, aumentar teus domínios e fazer com que, ao menor sinal de teu perfume, os generais curvem-se, deitando as armas. Mas Afrodite, a próxima a falar, também tinha suas armas secretas e afirmou: Paris, eu sou a deusa do amor e da beleza. Nada posso dar-te que seja comparável ao poder dos exércitos ou à obediência serena dos súditos. Eu só posso ofertar o amor da mulher mais bela da terra, a devoção sem véu da paixão verdadeira, do olhar mais doce e puro que vive em teu mundo. Paris não teve dúvida alguma, e apesar de fazer um silêncio que incomodou as três deusas, a decisão já estava tomada em seu coração. Senhoras, dona de beleza celestial, sem par neste mundo, não posso comparar-vos. Eu só posso fazer um pedido. Não desejo ser o mais poderoso governante, tampouco desejo a destreza de ser o senhor da guerra. A única coisa que persigo é o amor e a beleza. Por isso, escolho a senhora Afrodite. As palavras de Paris tiveram efeitos diferentes em cada uma das deusas. Afrodite abriu um sorriso que resplandecia como o sol. Atena ficou brava e decidiu que o faria um general vulnerável. Hera esbravejou e afirmou que o seu governo seria o mais fraco da terra. Após o julgamento,
as deusas voltaram para o Olimpo, lugar das divindades. Não passou muito tempo e Paris foi convidado a visitar as terras gregas. A chegada do troiano em missão diplomática foi a oportunidade para o cumprimento das promessas de Afrodite, aproximar Paris da mulher mais bonita da terra. Um breve encontro com Helena, rainha de Esparta e esposa do rei Menelau, fez despertar um sentimento lancinante e inesperado. A beleza de Helena inundou o coração de Paris, e por sua vez a bela rainha teve sua alma tomada por um amor impossível. Depois de um jantar, em meio a conversas sobre acordos entre Esparta e Troia, os dois amantes tramaram um plano ardiloso. Paris saiu manso de seu quarto e foi até os aposentos de Helena, que não dormia, porém sonhava acordada com ele, e a raptou. A fuga para Troia foi descoberta logo pela manhã, despertando a sede de vingança do rei Menelau, que empreendeu um plano para unir o povo grego e tomar Troia. Naquele tempo, a Grécia era formada por diversos reinos. A afronta do príncipe Paris somou-se a outras desavenças entre gregos e troianos, entre elas o comércio. Os navios que passavam pelo Mar Negro em direção à Grécia pagavam impostos aos troianos, o que tornava o comércio mais dispendioso. Outro motivo era a cobiça em relação a um tesouro troiano que teria espólios gregos de um passado distante. O rapto, então, tinha sido a gota d'água. O rei Agamenon, irmão de Menelau, o marido traído, tomou a dianteira e convocou os reinos mais poderosos, tornando-se o general da guerra. O conflito reuniu Aquiles de Tessália, Ulisses de Ítaca, além de Menelau de Esparta. Os exércitos gregos, sob o comando de Agamenon de Micenas, depois de 10 anos de batalha, subjugaram e destruíram Troia. Paris sucumbiu com os troianos. Já Helena voltou aos braços do marido, Menelau. Por fim, durante todo o tempo, a deusa Atena apoiara o povo grego, usando seus poderes divinos para que fossem hábeis na arte da guerra. Afrodite, sem poderes para dirigir um combate vitorioso, assistiu à derrota e queda de Paris e seu povo devido ao amor.